Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Acho que todo mundo está me escutando, né? Bom, eu sou a Juliana, trabalho na área de marketing aqui do Organize. Vamos iniciar o nosso webinar de hoje falando sobre Safe Workplace, como a tecnologia ServiceNow pode ajudar para simplificar o retorno dos colaboradores ao ambiente de trabalho, e estamos previstos para irmos até às 11 horas. Nossa agenda ela está composta por uma breve apresentação sobre a ServiceNow e Organize pela nossa Inside Sales, a Natália Ferreira, e em seguida teremos a apresentação do tema, que será feito pelo nosso consultor de soluções, o Maurício Satomi, passando pelo Safe Workplace Apps e a demo. Como já de costume, ao final, nós abriremos um espaço para as dúvidas, que poderão ser feitas através da opção de perguntas e respostas. No canto direito da tela de vocês tem um balãozinho com ponto de interrogação. É essa a opção. Mas, se tiverem as dúvidas no decorrer da apresentação, vocês podem fazê-las a qualquer momento, que no final todas serão respondidas. Natália, então, por favor, fique à vontade para iniciar. Oi, bom dia, pessoal. Eu vou, como a Ju disse, muito obrigada, Ju. Vou falar um pouquinho sobre ServiceNow e sobre Organize para vocês. E para a gente começar a falar de ServiceNow, nós precisamos primeiro conhecer seu fundador, que é o Fred Luddy, que depois de identificar algumas falhas nos processos das organizações, em 2004 ele pensou em uma plataforma que fosse em nuvem, onde qualquer pessoa pudesse rotear tarefas, criar workflows digitais, integrando todas as áreas de uma empresa de forma eficiente, e assim foi criada a ServiceNow, e que tem como principal objetivo aprimorar o modo de trabalhar das pessoas no seu dia a dia dentro das organizações. Agora, no próximo slide, a gente consegue ver o crescimento da plataforma nos últimos 10 anos, onde em 2019 fechou com um faturamento de 3,5 bi, e aqui nós temos alguns resultados e números que comprovam o porquê a ServiceNow se posiciona como um parceiro estratégico e confiável. Então, a plataforma ela é líder na Forrester Wave, na parte de Enterprise Service Management, líder e visionária em vários quadrantes do Gartner. Falando de Forbes, em 2018 a ServiceNow foi eleita a empresa mais inovadora do mundo, passando à frente de Tesla, Facebook, Amazon, e é um título bem interessante que mostra o quanto a ServiceNow vem se reinventando cada vez mais para os seus clientes. E agora falando, né, dos clientes, seguindo a partir dos clientes, não, por favor, pode voltar, só um minutinho. Isso, obrigada. Cerca de 80% das maiores empresas do mundo listadas na Fortune já contam com a plataforma, e a taxa de renovação atual de todos os clientes é de 97%. Esse é um número bem interessante porque mostra que os clientes que adquirem a ServiceNow, eles estão satisfeitos e muitas vezes acabam evoluindo nos demais módulos dentro da plataforma, então acabam não ficando só naquele de compra inicial. Agora sim, no próximo slide, nós conseguimos ver alguns clientes que a ServiceNow já tem, né? Então, essa diversidade mostra que a plataforma ela consegue ser aderente a qualquer segmento de mercado, e não só para TI. Estão passando por segmentos como finanças, saúde, educação, TI mesmo. Então, a gente consegue ver o quanto a plataforma consegue ajudar todos esses setores, independente, né, do ramo da empresa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Organize, né? Quem é Organize no meio disso tudo. E nós somos o maior parceiro e o primeiro parceiro elite com headquarter no Brasil da ServiceNow na América Latina. Essa posição de parceiro elite é bem importante porque é o maior nível de parceria que a ServiceNow dá aos seus parceiros. Então, a Organize, ela atua 100% com ServiceNow, nós não trabalhamos com nenhum outro fabricante, e o bacana disso é que todos os colaboradores, eles conseguem se especializar na mesma plataforma, né, para entregar sempre o melhor para todos os nossos clientes. Dentre as premiações que foram realizadas pela ServiceNow Brasil, em 2018 nós fomos eleitos o parceiro do ano, e em 2019 o parceiro mais certificado.
Sobre a nossa nota de CSAT, é de 9,6, e essa nota ela é dada pela própria ServiceNow, onde são realizadas pesquisas de satisfação em todos os clientes que nós entregamos projetos nos últimos 12 meses, e vale lembrar que a ServiceNow exige de um parceiro Elite a nota de 8,5. Então, a gente está bem acima aí disso, beirando a 10. Globalmente, nós temos mais de 300 mil horas entregues, com um time altamente certificado e qualificado, e 80% de todo esse time foi treinado dentro de casa. Mas no próximo slide eu explico um pouquinho melhor para vocês sobre isso. Nós temos uma área de inovação focada na criação de novas aplicações e aceleradores de implementação, tudo para gerar uma melhor experiência para os nossos clientes que vão passar por implementações conosco. E temos mais um ponto que é a entrega de valor. Tanto a ServiceNow quanto a Organize prezam muito pela entrega de valor. Então, desde o início da venda até a entrega, é aplicada uma metodologia que a Organize desenvolveu, chamada OXF, Organize Experience Framework. Nessa metodologia, é realizado todo um diagnóstico onde todos os desafios e problemas que vocês têm hoje são mapeados e todo o processo de implementação será focado nesses objetivos, para endereçar todas essas dores. A Organize hoje ela tem uma média de crescimento anual de 113%, e isso mostra que a empresa vem crescendo bastante ano a ano, isso é bem legal. E nós temos operações no Brasil desde 2014 e nos Estados Unidos desde 2019, para atendermos também os clientes globais, com unidades nos Estados Unidos, como Dell, Equinix, entre outros. Agora, no próximo slide, a gente consegue ver os serviços fim a fim, que é o que a Organize hoje pratica. Então, desde o momento da compra, então, a criação de demos, POCs, com todas as soluções que a ServiceNow pode oferecer, nós realizamos também a parte de prova de valor, então, apoiando todos os nossos clientes com materiais, workshops, tudo que necessitarem. Nós mapeamos e organizamos todos os processos da empresa para que eles sejam aderentes à plataforma. Temos uma área de UX, onde nós geramos uma melhor experiência para o usuário através de um design personalizado, pesquisas de satisfação, promovendo sempre o engajamento do seu público com a sua empresa. Bem legal também. E nós realizamos todo o processo de implementação. E a nossa área de delivery, ela tem 3 divisões, né, para fazer essas entregas. Então, a Professional Service, que a gente chama de adoção, é uma área focada na entrega de todos os projetos, né, quando é adquirido a entrega de todos esses projetos. A fábrica de software, que é a área que utiliza a metodologia ágil para gerar melhorias em um projeto que já foi entregue ou que ainda está em fase de implementação. E essa área é bem bacana, que nós não temos a necessidade vocês, na verdade, não têm a necessidade de iniciarem um novo projeto, e sim apenas aplicar uma melhoria naquilo que já foi implantado ou que ainda está em evolução. E, por último, a Managed Service. Essa área ela dará o suporte para a gestão de todo o serviço que foi implantado, certo? Então, qualquer suporte é essa área que vai prover. Como eu falei para vocês no slide anterior, nós somos o único parceiro autorizado e capacitado para realizar treinamentos oficiais no Brasil. Então, tanto os colaboradores da Organize quanto os outros parceiros da ServiceNow realizam os treinamentos oficiais conosco. E, por último, finalizando toda essa trajetória, temos a área de Customer Experience, que acompanha o cliente passo a passo para garantir essa melhor experiência, além de ser responsável pela entrega de valor baseado no OXF, junto com o Go Live Cake. Aqui à esquerda nós podemos ver alguns bolos. Essa é uma prática da ServiceNow que a Organize adotou também, onde nós comemoramos junto com vocês, junto com todos os nossos clientes, a entrega dos projetos. Aqui tem alguns clientes, né, que nós já realizamos, e no próximo slide a gente consegue ver alguns outros, né, que como é bem relacionado com o slide de clientes da ServiceNow, aqui também mostra que a plataforma consegue ser aderente a qualquer nicho de mercado, né, então a gente tem vários clientes de diferentes nichos e que se adequaram muito bem, que utilizam muito bem a ferramenta, vem facilitando, né, toda a vivência de trabalho de todos esses clientes. Então, comigo é por aqui, agora essa Satami é com você. Bom dia, pessoal. Obrigado pela introdução aí, Nath. Bom, gente, então, hoje o assunto
tema aqui do nosso webinar é o Safe Workplace Apps, tá? Peço até desculpa porque eu estou um pouco resfriado, então perdão aí a minha voz, mas vou dar o meu melhor aqui para passar toda a informação, tá? Bom, só que antes de entrar, né, no assunto do Safe Workplace, é bom contextualizar todo mundo, né, de que a ServiceNow é uma plataforma. E nessa plataforma existem diversos produtos, né? Esses produtos, eles estão divididos em 5 grandes pilares, né? O de TI, segurança, HR, Customer Service e Intelligent Apps, que a gente vê ali acima. E todos esses produtos se utilizam de componentes reutilizáveis, que a gente pode conferir aqui abaixo, né? Ou seja, esses componentes são core da plataforma e podem ser compartilhados aí entre todos esses produtos. Tá? Esse aqui é basicamente a mesma visão, né, do slide anterior, só que abrindo agora por produto. Aqui no miolo, a gente continua tendo, né, todos aqueles componentes reutilizáveis, e na parte mais exterior aqui, na parte mais externa, os produtos, né. Então, a gente tem ali os produtos dentro do pilar de TI, né, começando pelo ITSM, para fazer a gestão de serviços de TI, seguindo as boas práticas do ITIL, né. A gente também tem o ITOM para tratamento de eventos, para fazer uma orquestração e um discovery da infra, se for necessário. Temos o ITBM para fazer a gestão de projetos, demandas e recursos de forma geral, né? E pode ser aplicado, né, tanto a metodologia Agile quanto a Waterfall. O SAM para fazer a gestão de licenças de software, para identificar aí gaps de utilização dessas licenças e também gaps contratuais. O GRC aqui para fazer o assessment, né, da governança, risco e compliance e também avaliar riscos envolvendo os fornecedores. O SecOps para tratativa de incidentes de segurança, resposta a vulnerabilidades e etc. O de HRSD, né, para contemplar os fluxos específicos da área de RH. O CSM aqui, no canto esquerdo, né, para que você mantenha, né, um canal de engajamento com o seu cliente final, seja ele B2B ou B2C. E por último, aqui no centro, o Now Platform, né, que é um produto que te permite criar suas próprias aplicações dentro da plataforma, caso nenhum desses outros produtos que eu mencionei atenda a sua necessidade, né. Eu passei brevemente aqui, né, em cada um dos produtos para que a gente consiga manter nossa agenda, né, mais para dar um panorama geral de todos os produtos que estão contidos lá dentro. Mas cada um desses produtos possui muito mais conteúdo, muito mais funcionalidades. Tá? Inclusive, as aplicações novas, né, do Safe Workplace, elas nem aparecem aqui, porque foram lançadas aí bem recentemente, no mês passado. Tá? Bom, esses aplicativos, né, de Safe Workplace são específicos para essa época, né, ainda de pandemia e pós-pandemia, para que o local de trabalho tenha todo um preparo para receber os funcionários que hoje estão trabalhando remotamente, mas que muito brevemente vão retornar aí aos seus escritórios, fábricas, seus locais de trabalho, né? Só que qual que está sendo o impacto, né, da Covid nos locais de trabalho? Segundo uma pesquisa aqui, feita pela CNBC, hoje 42% dos profissionais estão trabalhando remotamente, né, em reflexo ali dos 9 que trabalhavam no período de pré-pandemia. Esses profissionais hoje querem ter a flexibilidade, né, de escolher onde que eles vão trabalhar, seja de casa ou do escritório. E independendo do lugar que esse funcionário vai trabalhar, ele quer se sentir seguro, né, para executar o seu trabalho. Então, eles querem ter essa liberdade para poder conciliar melhor a sua vida profissional e a sua vida pessoal. E em pesquisas realizadas em clientes globais, mostram que eles tiveram que acelerar a transformação digital das empresas, justamente devido a essa pandemia, né? Tiveram que tirar ali da gaveta os projetos que estavam parados, e isso aconteceu porque eles queriam que os seus funcionários continuassem produtivos, né, no menor tempo possível, depois que foi feita toda essa realocação de pessoal, né. E agora, mais do que nunca, as áreas têm que estar muito bem conectadas, né, para que a empresa continue produtiva. Principalmente a área de RH, Facilities e TI, né, por exemplo. RH vai estar provendo as políticas de saúde e bem-estar, benefícios, enquanto a área de Facilities faz a manutenção do local, se assegura de que está apropriado, né, para um funcionário
executar o seu trabalho cumprindo o isolamento social, né? E a TI provendo todo o maquinário, a arquitetura para o pessoal conseguir trabalhar, seja remotamente ou seja dentro da empresa, né? E essa é a preocupação que as empresas estão tendo nesse momento, ter a habilidade de entregar para os funcionários a experiência ideal, né, quando eles retornarem ao trabalho, que eles se sintam seguros, né, para voltar para o local de trabalho. E o que a ServiceNow criou foram justamente uma série de aplicações, onde você consegue endereçar todas essas necessidades que eu acabei de citar. Num primeiro momento, lá em março, a ServiceNow criou aplicações gratuitas específicas para respostas, né, a situações de emergência, para que o funcionário, por exemplo, pudesse reportar qual que era a situação dele, se ele estava infectado, ou se teve alguma interação, né, com algum outro funcionário, além de outras funcionalidades ali, como enviar pesquisa para os funcionários, para que a empresa pudesse ter, né, um panorama geral da situação do escritório, do local. E agora, complementando esses aplicativos, eles lançaram as aplicações de Safe Workplace, né, que são compostas aí de 4 aplicações em um dashboard que eu vou abrir aqui para vocês, tá? Bom, e dentro do Safe Workplace, né, a gente tem primeiro esse Employee Readiness Surveys, que são avaliações que podem ser acessadas através do dispositivo móvel, né, e que você pode ter a visibilidade da situação dos seus empregados, se você está preparado para receber eles de volta, né, se baseando aí em critérios que você mesmo define. Então, por exemplo, será que eu vou ter espaço suficiente para alocar, né, todos os funcionários que estão prontos para retornar ao trabalho, seguindo aquele distanciamento social? E essa survey ela pode ser respondida tanto pelo desktop quanto pelo mobile, né? Lembrando que também é possível mandar uma survey por e-mail, por exemplo, e aí o analista ele consegue responder por lá mesmo. Além disso, os resultados das respostas podem já iniciar um processo de planejamento, né, sei lá, para uma reserva de mesa ou para limpeza de algum local, por exemplo. Isso aí eu também vou mostrar mais detalhadamente na demonstração, né. Já com esse Employee Health Screening, você consegue fazer uma filtragem dos colaboradores que podem, né, acessar o local de trabalho, se baseando em temperaturas, em EPIs, né, equipamento de proteção individual, entre outros. Isso aí é você que define também quais que são os critérios. E posteriormente você consegue ver a tendência disso, né? Se existem, por exemplo, muitos colaboradores que foram barrados em primeiro momento, e aí decidir se realmente vale a pena ou não reabrir aquele escritório, né? Além disso, tem toda a parte de inventário, né? Ou seja, você consegue controlar o seu estoque de máscaras, álcool em gel e outros EPIs, né? Automatizar alguma solicitação de compras, controlar a utilização por, sei lá, localidade, departamento, qualquer outro dado, né? E aqui a gente também tem o Workplace Safety Management, que é uma forma de controlar os turnos dos seus funcionários, né? Conseguir fazer a alocação do seu pessoal, dos seus recursos, nos locais ideais, isso para evitar aquela aglomeração, né? Programar, por exemplo, uma limpeza de mesa, organização do seu escritório, entre outras atividades, tá? E aqui, por último, é um dashboard bacana, né, que te dá um overview da situação da sua empresa em diferentes localidades, né, que inclusive eu vou me estender mais na demonstração também, tá? Bom, essas aplicações do Safe Workplace, elas têm uma forte interação com o produto de RH da ServiceNow, né? Por isso que eu vou acabar passando durante a demonstração por algumas partes do RH, mas posteriormente aí, se alguém tiver curiosidade, pode procurar a gente que a gente pode se aprofundar mais no assunto, tá? Então, eu vou passar, por exemplo, aqui, ó, pelo portal do funcionário, né, em que nele o colaborador vai poder receber campanhas, artigos da Covid, surveys que ele pode responder, entre outras funcionalidades, né. Isso aqui, por exemplo, faz parte do produto de RH, né. Vou também mostrar como é que funciona um passo a passo específico, né, para esse processo de retorno ao local de trabalho. A interface para montagem desse passo a passo também faz parte da solução de RH, tá? E eu vou passar por todas as aplicações também do Safe Workplace, que eu mencionei ali nos slides anteriores, tá? E isso inclui tanto a versão mobile quanto a versão desktop, tá? Bom, então vamos lá para a nossa demo, gente. Deixa eu só
espelhar aqui meu celular um minutinho só. Deixa eu ver se está funcionando direitinho. Bom, creio que vocês estão conseguindo ver meu celular, né, gente? Beleza. Bom, então, para começar aqui a nossa demonstração, né, eu vou mostrar algumas das aplicações, das facilidades que foram lançadas pela ServiceNow, né, e elas foram embutidas dentro da aplicação móvel já existente, né, que é esse Now Mobile, aqui à esquerda, tá? Acessando ele, a gente consegue ver aqui, logo na home screen, né, que eu estou logado com a usuária Maria, tá? Ela tem aqui no topo algumas campanhas direcionadas para o perfil dela, considerando que essa Maria tem um perfil de gestor, né? Então ela é gestora de uma área ou supervisora de alguma área, né? Então ela recebe ali campanhas direcionadas, por exemplo, para um treinamento de liderança, onde ela pode fazer o cadastro em algum site, né, de treinamentos, fazer o agendamento de um treinamento. Além disso, ela também tem acesso, por exemplo, a artigo de conhecimento da COVID, né, para dizer, por exemplo, como é que você deve se portar, né, quais que são os cuidados que você tem que tomar nesse processo de retorno ao trabalho. Aqui abaixo ela tem alguns to-dos, né, então algumas atividades que estão pendentes ali da ação dela. Tem algumas requisições abertas por ela e também aprovações, tá? Mas o que importa para a gente é aqui abaixo, né, a aba Health, né? Clicando ali, eu consigo verificar qual que foi o último status que eu reportei para minha empresa, né? No caso, eu consigo ver que eu disse que eu estou retornando ao trabalho, né? Isso há 2 semanas atrás. E além disso, como eu tenho um perfil de gestora, eu consigo também ver qual que é a situação dos empregados que estão abaixo de mim, né? Então, todos os meus, as pessoas que reportam diretamente a mim. Então, clicando ali em All My Employees, eu consigo ver esses funcionários e qual que foi a ação, né? Qual que foi a informação que eles passaram para mim. Então, a Dorothy ali, por exemplo, ela disse que já está retornando ao trabalho. O John, ele está reportando sintomas. O Craig, ele está em quarentena. E a Emily, ela se recusou a dizer, tá? E o bacana é que, pensa que esse John, ele tem algumas atividades pendentes com ele. Pensa que ele tem algum incidente para tratar, né? Só que ele está reportando sintomas, ele não vai conseguir atuar naquela atividade. Uma facilidade que a aplicação do Safe Workplace traz é esse My Direct Reports Open Tasks, ou seja, as tarefas que estão em aberto dos analistas que estão abaixo de mim. Então, como esse Joe está reportando sintomas, ele não vai conseguir tratar. Então, o que eu faço? Eu redireciono, né, reatribuo essa atividade para algum outro recurso meu, né? Então, aqui eu tenho essa lista, clicando nela, eu tenho esse botão Reassign ali abaixo. Clicando nele, eu consigo atribuir a alguma outra pessoa algum outro recurso, tá? Além disso, aqui na aba More, a gente tem esse Outreach Surveys, né, que são surveys que vocês podem direcionar para um público específico da sua empresa, algum analista em específico ou um grupo de pessoas, tá? Clicando nele, eu tenho esse Employee Workplace Readiness Survey, como um exemplo, tá? Esse segundo. Clicando nele, pensa que qualquer analista da sua empresa pode acessar pelo mobile e receber essa pesquisa e ele responde por aqui mesmo, né? Então, por exemplo, se você viajou, né, para algum lugar no último mês, eu vou dizer que sim. Clica em Next. Aonde que eu viajei? Japão. Next. Se eu tenho algum sintoma, né, se baseando ali no CDC, que é o órgão de saúde ali dos Estados Unidos. Opa. Estão em quarentena. Como você se sente em relação ao retorno do trabalho? Eu vou dizer que eu estou pronta para retornar. Qual é o outro comentário? Eu vou deixar em branco e dou um submit. Pronto. Feito isso, né, todas essas informações vão alimentar a base, né, da ServiceNow e posteriormente um gestor de RH, né, um gestor ali de projetos que vai estar tocando esse processo de retorno ao trabalho, ele vai ter essa visibilidade, né, de, por exemplo, quantos por cento dos funcionários estão prontos para retornar, né, e ele vai conseguir fazer a alocação certinha desses analistas, tá? Bom, aqui ainda na aba More,
né, eu tenho esse Request PPE, que são as EPIs, né, aqueles equipamentos de proteção. Então, pensa que a Maria, ela chegou lá no escritório e falou, putz, eu perdi minha máscara, o que eu faço? Né? Ela consegue também já solicitar, através do mobile, uma nova máscara, inclusive ela cita ali qual a quantidade que ela precisa, né? E o bacana é que você consegue até trigar, né, uma nova ordem de compra. Então, pensa que você cria lá um critério que quando o número de máscaras cair para, sei lá, 50 ou menos, você já gera um estímulo, né, para startar um processo de compras ou um processo de transferência, né? Então, pensa que você tem 2 localidades, em uma localidade você tem máscara, né, sobrando e você consegue fazer essa transferência. Então, você já consegue startar todo esse processo automaticamente, né? Aqui em More, a gente tem essa parte de screening, que é uma funcionalidade bem bacana, né? Perdão. Então, o que é esse screening? Pensa que vai ter um analista ali de saúde e segurança, né, lá na porta do escritório, e ele está fazendo uma avaliação das pessoas, que podem entrar ou não, né? Então, ali na localidade, ele já carrega automaticamente, se baseando no usuário que está logado na aplicação móvel, né? E digamos que, sei lá, o employee, o able Tsara, né? Esse able, ele acabou de chegar no escritório e ele está pedindo para entrar, né? Então eu faço essa avaliação, vejo qual que é a temperatura que ele está, né? Então, sei lá, digamos que ele está com 36,5, né, de temperatura. E se ele está usando a máscara, por exemplo, eu vou dizer que sim, né? Então, dando submit, a aplicação me diz que ele está permitido para entrar, permitido para acessar o local, né? E esses critérios, todas essas variáveis, é você quem define, tá? Isso aqui vem padrão, né, no Safe Workplace, só que nada impede que você crie aqui novas variáveis para que você faça a avaliação se aquele empregado pode ou não adentrar o escritório, tá? Por exemplo, vamos avaliar aqui o Abraham Lincoln. Se eu não me engano, a instância foi configurada de forma que, se ele estiver com 37 graus, 37,5 para cima, ele não pode entrar, ou se ele não estiver utilizando máscara, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, que ele está com 38 graus, e ele está utilizando máscara, né? Deixa eu dar um submit, e aí ele não foi permitida a entrada dele, tá? E, de novo, isso aqui vai ficando tudo registrado dentro da ServiceNow, e depois você consegue extrair essas informações e ver quantas pessoas foram barradas, né? Quantas pessoas, né, estão com febre, ou não possuem, né, algum equipamento de EPI, né? Entre outros, tá? Bom, essa foi a parte do mobile, né? Bem bacana, bem interessante. Agora vamos lá para a parte do desktop do browser, tá? Deixa eu só parar de compartilhar o meu celular e vamos lá para o nosso browser. Cadê? Aqui. Beleza. Bom, já deve estar aparecendo aí para vocês, né? Eu estou aqui logado com a usuária Emily. Eu não sei se vocês recordam, eu passei bem rapidamente, né? Só que a Emily, ela é uma funcionária que está abaixo da Maria, que era aquela gestora que eu estava logado na aplicação móvel, tá? Aqui ela está acessando o portal, né, de relacionamento com a empresa. Logo aqui de cara, ela tem, por exemplo, algumas campanhas, né, que foram direcionadas justamente para o perfil dela. Então, por exemplo, pensa que a Emily está fazendo 2 anos de empresa, né, ela já pode clicar aqui, por exemplo, selecionar algum presente. Ela também pode marcar um horário ali com TI para estar devolvendo todo aquele equipamento, né, todos os ativos que ela levou da empresa, um notebook ou um desktop até, né, às vezes. E também alguns artigos, né, de prevenção ali da Covid. Tá? Além disso, o portal também você pode incluir, sei lá, vídeos institucionais, perdão, da sua empresa, alguns eventos que estão por vir também da sua empresa. E aqui abaixo eu também consigo conferir todo o meu time, né, quem que é minha supervisão, minha gestão, e também os analistas que estão ali no mesmo nível que eu. Tá? Além disso, ela também tem acesso às bases de conhecimento, né, a um catálogo de serviços, onde ela pode solicitar um reembolso, por exemplo, e também acesso aos fóruns. Tá? Agora eu vou impersonar a Maria, né, que era aquela gestora que eu estava logado lá no mobile. Tá? Beleza.
A Maria, ela tem acesso ao mesmo portal, exatamente o mesmo portal, só que como a gente consegue ver, ela tem algumas campanhas que são direcionadas para o perfil dela, né? Então, por exemplo, aqui ela tem um treinamento, né, que diz como é que eu devo liderar de casa, tá? E isso pode me jogar para, sei lá, algum site externo, onde eu possa fazer, sei lá, marcar um horário de treinamento, selecionar qual curso que eu quero, entre outros, tá? Só que o que eu quero mostrar aqui para vocês é basicamente esse Return to Workplace, to Work Resources, né? Esse é um dashboard que só a Maria teria acesso, né? A Emily, ela não teria esse acesso, como vocês devem ter visto, né? A dela parava aqui em fóruns. E aqui a Maria consegue ver como é que está sendo o processo de retorno de cada um dos recursos que estão abaixo dela, né? Inclusive qual que é o progresso disso, né? Que eu vou passar também mais para frente. Além disso, ela também tem esse relatório, né, que mostra para ela, por exemplo, naquela etapa de entrada, de permissão de entrada, né, do escritório, quantos passaram e quantos não passaram, né? Também tem alguns artigos aqui específicos para COVID, algum recomendações de como se utilizar, né, dos equipamentos lá daquelas EPIs, e também algumas notícias, tá? Essas notícias, elas são atreladas a sites, né, lá dos Estados Unidos, só que isso aqui pode ser facilmente ajustado para puxar de algum site brasileiro, tá? Bom, então, acessando aqui, por exemplo, a Krista, né, que é uma funcionária que está abaixo aqui da Maria, a gente consegue ver aqui à esquerda uma timeline, né, e dentro de cada uma dessas etapas do timeline, existem atividades, né? Então, pensa que eu tenho ali a etapa de pré-return, antes de retornar, tem a etapa de 2 dias antes de retornar, a etapa da data do dia que eu retornar, em específico, e também uma semana depois que eu tiver retornado, né? Se eu clicar em cima de algum, por exemplo, esse 2 days before return, ele vai listar para mim todas as atividades que estão dentro dessa etapa, inclusive quem é que está responsável, né, para executar aquela etapa. Então, aqui no caso, eu consigo ver que, por exemplo, eu tenho que devolver, né, os ativos que eu levei da TI. Clicando aqui em cima, eu tenho um exemplo, né, um checklist, onde eu tenho ali uma lista de todos os ativos, né, eu já consigo ir checando, beleza, isso aqui eu já separei para devolver, já separei para devolver. Depois que checar tudo, ela consegue marcar como completo, né. Também eu consigo, tem uma atividade aqui que é ler os guias, né, de política e melhores práticas. Eu consigo ver que eu tenho uma atividade específica para o departamento de TI, né, que é providenciar, né, telefone e voicemail. E também a Maria tem uma interação nesse processo, né, que é fazer aquele one-on-one, né, aquele 1-a-1 com a Krista. Tá? Clicando aqui no Show Complete To-Dos, eu também consigo ver as atividades que foram já completadas, né? E aí, isso dá a visibilidade do gestor, né? Saber como é que está sendo todo o processo de retorno dos seus funcionários. Quem é que já está retornando, em que pé que está. Será que ele já separou, por exemplo, todos os ativos? Será que ele já está na etapa de fazer um one-on-one comigo, né? Então, isso dá uma visão bem bacana ali para o gerente, para o supervisor, conseguir controlar toda a sua equipe, tá? Agora, vindo aqui para uma outra visão, gente. Isso aqui, para quem não conhece, eu ainda estou na mesma instância da ServiceNow, mesma instância da plataforma, só que com uma outra visão, né? Lá eu estava no portal, né, do RH, e aqui eu estou no portal do resolvedor, digamos assim, né? Então, todas as pessoas que vão participar desse processo, né, efetivamente, do retorno ao trabalho. Aqui, no caso, eu vou impersonar a usuária chamada Ana. Essa Ana, ela é uma analista de RH, e ela que vai estar responsável por coordenar as atividades de volta ao trabalho, tá? Deixa eu só expandir aqui o menu, gente. Aqui à esquerda, né, para quem não conhece, eu tenho o menu com todas as aplicações que essa Ana possui acesso, tá? E aqui ela tem a lista de favoritos. O que importa para a gente aqui é esse Task Force Planning, né? Clicando aqui, eu sou direcionado para uma visão de Kanban, tá? Então, eu tenho lá todas as atividades, né, que tem que ser executadas
para estar cumprindo, né, todo o processo de retorno ao trabalho. Então, por exemplo, uma das etapas é que eu tenho que selecionar, né, fornecedores de máscaras. Né, e eu consigo ver, inclusive, através dessas cores, dessas labels, quais são os departamentos que estão envolvidos. No caso, eu consigo ver que é o departamento de Workplace Services, né, muito provavelmente é Facilities, e também o de compras, né, Procurement. Aqui abaixo, montar um plano de comunicação. Beleza, mas quem é que está responsável por isso? A área de RH e a área legal, né? A área legal. E aí eu consigo fazer, né, a transição dessas tarefas de to do para doing, né? Quando estiver em andamento, simplesmente arrastando, né? E também consigo atribuir também de forma bem simples, né? Então, digamos que aqui, por exemplo, eu queira atribuir essa atividade de selecionar vendors, né, fornecedores, para mim, para Ana. Então, basta eu arrastar e soltar, que a gente já vê que a foto da Ana já foi atribuída a essa atividade. Tá? Então, você já consegue fazer essa alocação no pessoal. Quem é que vai ficar responsável por essa atividade? Né? Inclusive, também definir datas limites. Né? Então, esse aqui, por exemplo, já alcançou a data limite. Né? Inclusive, ele aparece em vermelhinho aqui. Tá? Uma outra coisa bacana é que eu consigo também incluir mais gente, né, para estar contribuindo nessas tarefas. Então, clicando aqui, eu consigo adicionar novos membros, né, em que eu posso fazer a alocação do pessoal e eles também vão conseguir visualizar essa interface, tá? Deixa eu só expandir aqui novamente. Uma outra coisa legal, eu não sei se vocês lembram, devem lembrar, aquelas atividades, né, aquelas etapas que eu havia mostrado anteriormente para vocês, de antes de retornar ao trabalho, 2 dias antes de retornar ao trabalho, na data de retorno, elas estão todas configuradas aqui, né? E o bacana é que, de uma forma bem lúdica, você consegue montar isso, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a etapa de notificação. Então, mandar, por exemplo, um e-mail para os seus colaboradores dizendo que já está liberado, né, o retorno ao trabalho. Mas não necessariamente ele tem que optar por isso, né? Se ele dizer que ele está pronto para retornar ao trabalho, então eu tenho que designar, né, um local de trabalho, uma mesa para ele trabalhar. Depois de fazer isso, eu vou programar, né, uma limpeza dessas mesas. E da mesma forma, eu também consigo ver aqui quem é que é responsável. Aqui no caso, é o departamento de Facilities, né? Nessa outra etapa aqui, eu tenho essa atividade de testar linhas de telefone, equipamento de informática, né? Eu consigo ver que a equipe de TI, que é responsável, né? Retornar os ativos que foram levados da TI, aí fica em responsabilidade do próprio colaborador, né? E o bacana é que eu consigo também determinar quando é que essas atividades vão estar disponíveis para as pessoas executarem, né? Aqui a gente consegue ver que a trigger é immediate, ou seja, as pessoas vão conseguir realizar essas tarefas, tanto dessa fase quanto dessa fase, de forma imediata, tá? De forma paralela. Esse return date, ele vai ser trigado no momento, na data de retorno ao trabalho. Então, pensa que vai ser segunda-feira. Então, segunda-feira, essas tarefas vão estar disponíveis para serem executadas. E aí, você vai montando todo o seu processo, né? E também, novamente, né, de forma bem fácil, se você quiser adicionar uma nova atividade aqui a essa etapa, é basicamente clicar aqui abaixo, define qual que é a sua tarefa, quem que é o responsável, se existe algum template, né? E pronto, já está valendo para quem você definir que vai participar desse processo, tá? Beleza. Agora eu vou impersonar uma outra pessoa. O nome dela é Lisa. Estou impersonando um monte de gente hoje, vestindo chapeuzinhos diferentes. Essa Lisa, ela é uma gestora de facilities, né? Ela que vai ficar responsável pela alocação de recursos para estar evitando aglomerações e também falta de mesa, falta de cadeira, tá? Esse aqui é um dashboard base, né? Uma coisa bacana de se mencionar é que, junto com esse produto de Safe Workplace, vem diversos dashboards, né? Já padrão da plataforma, então você não precisa montar nada do zero. E essa lista, ela vai estar montando os turnos, ou seja, deixa eu abrir aqui um registro para vocês. Isso aqui é um formulário em que eu digo exatamente dentro desse turno, né? Então, esse turno ele está composto do site Denver, do campus X, né? Qual que é o prédio que esse turno está contemplando, qual que é o andar, né, que ele se refere,
e quem que é o dono desse shift. Ou seja, o dono do shift vai fazer a alocação dos colaboradores para os espaços de trabalho, né? Como a gente consegue ver aqui abaixo, eu tenho aqui todos os colaboradores, o departamento que eles fazem parte, né? O title, se eles tiverem. Consigo ver todos os espaços disponíveis dentro desse andar, né? Inclusive questões aqui de mesa, né? E cadeira, tudo mais. E também as tarefas, né? As tarefas, por exemplo, aqui de pré-limpeza e pós-limpeza, tá? Em que você também já consegue designar para um grupo tá atuando, né? Um grupo de terceiros está atuando, um grupo ou um indivíduo em específico, tá? E você consegue fazer essa alocação, né, de pessoas, de forma e também de criação de tarefas, né? De forma ad hoc, né, exclusiva para um colaborador em específico, ou você faz de uma forma geral. Então pensa aqui, no momento em que eu defini que um analista, um colaborador, vai trabalhar dentro desse turno, e eu designo um local para ele trabalhar, eu já deixo automático essa criação de uma tarefa, né, para que alguém faça a limpeza dessa mesa, faça ajuste, né, aquele distanciamento lá de 3 metros que é exigido pela OMS, entre outros, tá? E por último, eu vou impersonar uma outra pessoa, o nome dela vai ser Helen. Essa Helen, ela é gerente de projetos e ela que vai gerenciar, né, toda a operação de volta ao trabalho, tá? Deixa eu só vir aqui nos favoritos dela. Vindo nos favoritos, ela tem acesso a esse Safe Workplace Dashboard, né? Esse Safe Workplace Dashboard é uma funcionalidade bem bacana, né, em que ela tem aqui a visibilidade de todos os escritórios da empresa dela, né? Opa, deixa eu só diminuir aqui que o Teams ficou na frente. Beleza. Inclusive questões de, beleza, aquele local está tudo bem, não teve nenhum incidente, né, de Covid, por exemplo, as máscaras estão em dia, as EPIs em geral estão em dia, né, como também eu tenho localidades que possuem algum alerta, né, então aqui em Seattle, por exemplo, se eu clicar aqui, eu consigo ver que Harrison, né, a unidade Harrison está tudo bem, né, todos os employees estão prontos para retornar ao trabalho e nenhum foi barrado. Só que na Broadway eu tenho alguns alertas, né, que minhas EPIs elas estão abaixo do ideal e também os funcionários que estão tentando adentrar estão sendo barrados porque eles estão, sei lá, com febre ou não estão com EPIs, tá? Então, clicando aqui, por exemplo, na Broadway, ele vai fazer o drill down dessas informações. Então, ele vai abrir um dashboard específico para aquela localidade, né? Então, informações aqui, por exemplo, qual o percentual dos funcionários que trabalham nessa localidade, nessa unidade, que estão prontos, né? Que estão efetivamente aptos, né, a retornar ao trabalho. E o quanto isso variou desde a última medição. Então, pensa que eu estou medindo isso aqui diariamente, né? Eu consigo ver quanto que isso variou de ontem para hoje. Se os funcionários, eles estão... Qual que está sendo a tendência disso, né? Se eles estão tendendo a voltar ao trabalho ou não, né? No caso. Aqui no Survey Highlights, eu consigo ver quantos que estão prontos, né? Quantos que não estão prontos ou estão inseguros, não sabem responder, né, para voltar ao trabalho, e isso se baseando naquela survey que eu tinha mostrado para vocês lá na parte do mobile, né, aqui também incluindo naquela survey, né, lembra que eu tinha meus funcionários em que eles diziam qual que era o status dele, se estavam em quarentena, se estava reportando sintomas, se já estava pronto para retornar ao trabalho, então, é aqui que você tem essa visibilidade, né, separado aqui por status. E aqui a gente tem os casos de Covid confirmados nessa região de Washington, tá? Isso aqui, ele se utiliza, falando um pouquinho de techniquez, tá, gente? Ele se utiliza de APIs, tá, para buscar esses dados. No caso, ele está se utilizando da própria API de governo, né, lá dos Estados Unidos, para isso ficar aderente, né, à realidade do Brasil. Eu fiz uma pesquisa breve, eu não identifiquei nenhuma API oficial do governo que mostre isso aqui, tá? Só que nada impede que a gente busque, sei lá, do Google, no caso, tá? E para compor esses dados aqui, para que vocês vejam se a região onde está localizado o seu escritório, como que está sendo os casos, né? Será que está aumentando? Será que não seria melhor a gente aguardar um pouquinho para reabrir o escritório? Né?
A gente também tem outros dados aqui, como aquele Health Monitoring, né? Então, as pessoas que foram rejeitadas, né, lá no momento da entrada, as pessoas que puderam entrar, né, justamente para me auxiliar, né, nessa tomada de decisão. Putz, será que não vale a pena a gente esperar mais um mês, mais 2 semanas? Porque olha a quantidade de gente que está sendo barrada, está muito maior do que as pessoas que estão podendo entrar, né? Como está acontecendo as reservas, né, de mesa, cadeira, sala de reunião da minha localidade, né? Se eu vou conseguir atender, por exemplo, o número de pessoas que eu defini como limite, né? Então, para que eu atenda aquele distanciamento social, por exemplo, eu tenho que manter 3 metros de distância. Seguindo essas regras, quantas pessoas eu consigo alocar dentro do meu escritório, né? Então, para você ter essa visão também, entre outros dados aqui, inventário de EPIs, né? Se você precisa, por exemplo, solicitar mais EPIs, entre outros. Tá? Bom, gente, está quase chegando aqui no nosso horário. A demo foi essa, eu espero que vocês tenham gostado, né? Como eu havia dito lá inicialmente, são bastante funcionalidades bem bacanas para esse processo, né, de retorno ao trabalho, para que você se assegure de que os seus funcionários tenham um local ideal, né, para eles retornarem, se sintam seguros e que você também tenha o controle disso, né? Que, por exemplo, você não tenha um número alto de incidentes de Covid dentro da sua empresa, né? Você tenha isso de forma mais controlada, tá? Bom, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, né, pode se utilizar ali da parte de Q&A, de perguntas e respostas, né, que a gente vai estar pronto para responder vocês. Valeu, gente. Obrigada, Natália e Satomi, pela apresentação. Então, pessoal, como o Satomi acabou de falar, vamos abrir para as perguntas, tá bom? Vamos lá, quem tiver alguma dúvida pode lançar no nosso canalzinho ali de Q&A que nós vamos responder. Satomi, surgiu uma pergunta aqui. Eu consigo contratar essa solução à parte? Peraí. Eu estou tentando projetar aqui a tela. Pronto. Perdão. Sim, você consegue. Na verdade, essa solução ela é totalmente standalone. Então, assim, mesmo que você não possua já algum outro produto da ServiceNow, seja ITSM, seja HR, SD, né, você já consegue contratar a solução de Safe Workplace de forma apartada. Tá? Ok. Esses dados governamentais de casos de Covid estão disponíveis para outros países? Então, é isso que eu havia mencionado, né? Nessa demonstração que eu acabei de mostrar para vocês, ele está se utilizando de APIs, né, do governo lá dos Estados Unidos. Como eu havia feito uma pesquisa aqui bem breve, eu não me aprofundei no assunto, eu não identifiquei nenhuma API oficial, tá? Só que nada impede que a gente se utilize, por exemplo, daquela API do Google. Não sei se vocês já chegaram a dar uma pesquisada, né? Mas se, por exemplo, vocês pesquisarem lá no Google Covid em um estado em específico, ele vai aparecer lá todos os casos daquele estado, né, e quanto que também isso está variando em relação ao tempo. Então, existe uma API por trás disso e a gente pode resgatar esses dados sem problema. Tá? Certo. Tem uma outra pergunta aqui. Amigos, bom dia. Entendi que para que possamos utilizar estas funcionalidades, é mandatório que tenhamos habilitado o módulo de HR, que tenhamos implantado o módulo HR. Estou correto? Não necessariamente. Como eu havia dito lá na parte do PPT, algumas partes, né, dessa apresentação, elas contemplaram, né, o produto de HR. Então, por exemplo, aquela parte lá do portal, né, onde eu mostrei lá as questões de knowledge base, não knowledge base, perdão, de campanhas, né, também aquela parte de montagem do ciclo, daquele processo, né, de atividades e etapas, também fazia parte do HR, mas toda a parte do mobile, quanto a parte daquele também do dashboard,
que eu mostrei para vocês, eles fazem parte, né, do Safe Workplace. E como eu falei ali na primeira pergunta, ele pode ser contratado de forma apartada, tá? Não necessariamente você precisa do HR. Tá? Para algumas funcionalidades, sim, só que não para tudo. Aí, se você quiser se aprofundar mais do que faz parte e o que não faz parte, você pode entrar em contato com a gente, tá? Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutinhos. Acredito que não surgirão mais não surgirão mais perguntas. Satomi, tem mais alguma coisa para você falar, que você queira? Não, é mais reforçar aquilo que eu tinha dito no final da apresentação, né? Como eu falei, são muitas funcionalidades, eu deixei de passar por algumas, que nem aquela questão lá do estoque, né? Em que você consegue já trigar um processo de compras, trigar um processo de transferência, de pedido, né? De transferência. Então, algumas das informações eu deixei de passar, né? Justamente porque achei que era mais relevante passar as mais importantes, assim, para vocês. Se vocês quiserem mais informações, né, não hesitem em contactar a gente através do e-mail, sigam a gente nas nossas redes sociais, podem perguntar por lá também, sem problema, tá? Que a gente está sempre aí à disposição para responder vocês, beleza? Era só isso. Tá certo. Então, bom, pessoal, estamos encerrando aqui mais esse webinar. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado. Caso apareça mais alguma dúvida aí, vocês podem enviar no meu e-mail, tá? O meu e-mail é o juliana@organizecloudlabs.com e a gente retorna para vocês. Aproveitando, sigam as nossas redes sociais, o LinkedIn, o Instagram e o YouTube. Sempre disponibilizamos vários conteúdos pelos canais. Inclusive, nós disponibilizamos todas as gravações de webinar também por lá, tá? Lançamos também, há 2 semanas atrás, uma trilogia de lives no YouTube, focada bem para os analistas mesmo de ServiceNow, falando sobre navegação geral, Now Agent, VTB, Reports, Dashboards, enfim, todas as 3 lives já estão disponíveis em nosso canal. Ontem fizemos a última, tá? E o conteúdo tá muito bacana, né? Quem quiser, vão lá no nosso canal e assistam. Acho que é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos, tenham um excelente dia e até a próxima. Obrigado pela presença, gente. Ótimo dia para vocês. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Ótimo dia. Tchau, tchau.